Então, voltando ali no contexto escolar, na escola a gente trabalha com uma coisa chamada currículo, né? O currículo escolar. E esse currículo, ele é composto de todas as atividades, né? Todos os temas, tudo que vai ser trabalhado durante todo o ano letivo pela escola em cada série. No caso das crianças com TEA, esse currículo deve ser adaptado, né? Porque é um indivíduo com necessidades especiais, ele é capaz de aprender, todo mundo é capaz de aprender. Mas algumas pessoas precisam de estímulos diferenciados. E é sobre isso que a gente está falando desde ontem. É um indivíduo que tem peculiaridades. Então, ele não vai aprender como as outras crianças. Então, o currículo dele tem que ser adaptado. Todas as atividades, todo o planejamento que a professora da sala fizer para essa criança, para a sala, o daquela criança tem que ser adaptado. Eu vi na legislação, inclusive no material de professora Socorro, né, que entre as atribuições do cuidador, tem a de apoiar, né, a auxiliar o professor no planejamento, não tem isso? Né? Então, assim, há de se atentar para isso, o currículo tem que ser adaptado. E vocês que vão estar com essa criança, né, que vão estar ali em contato com ela, vai saber bem, com bastante profundidade, a necessidade, aquilo que ela consegue, aquilo que ela não consegue. E aí isso ajuda muito a professora na hora de criar esses recursos. A professora vai dar uma atividade de leitura, não pode ser a mesma atividade que as outras crianças vão fazer, porque ela não vai fazer nem com ajuda, né? Só se o cuidador fizer por ela. E aí o objetivo da educação não é esse. Um dos objetivos da educação escolar é que o indivíduo desenvolva autonomia, né? Que ele possa ser autônomo. Porque ele não vai ter alguém cuidando dele. O ideal é que ele não tenha alguém cuidando dele a vida toda. Bom dia. Então, o currículo é um instrumento composto por um conjunto de conteúdos que se deseja ensinar em um prazo específico, que pode ser de curto, médio e longo prazo. O currículo de habilidades para pessoas com autismo é dividido em 5 áreas. Que áreas são essas? A área de atenção, de imitação. Lembra que a gente falava ontem das características das pessoas com autismo, a dificuldade que elas têm nessas habilidades? Habilidades de linguagem receptiva, esse material eu vou mandar para vocês, tá? Habilidades de linguagem expressiva e as habilidades pré-acadêmicas, tá? Sem desenvolver isso, vai ser muito difícil que esse indivíduo aprenda as outras habilidades, tá? Como leitura, escrita, tem pessoas com autismo que são alfabetizadas, tem pessoas com autismo que inclusive vão à faculdade e se formam, tá? Mas antes é preciso desenvolver habilidades que são pré-requisitos, e isso deve constar no currículo. É como eu disse ontem, existem características que são marcadores nessas pessoas, e aí elas vão ser diagnosticadas por conta dessas características, que elas vão estar presentes nessas pessoas com TEA. Mas o grau vai mudar de uma pessoa para outra, e o estímulo que ela receber, principalmente precocemente, vai fazer toda a diferença. Então, quanto antes você percebe anormalidades no comportamento, quanto antes você intervém nessas anormalidades, mais qualidade de vida esse indivíduo pode ter. Lembra que eu falei até os 3 anos, a poda neural, lembra? O médico ele vai dar geralmente um diagnóstico após os 3 anos. Mas se for identificado anormalidades no desenvolvimento da criança com 1 ano e meio, tem instrumentos de rastreio, gente, que avalia a criança do nascimento até os 6 anos de idade. Já é possível você identificar num bebê de 6 meses sinais de TEA. Gente, TEA é transtorno do espectro autista, tá? A gente tem em abril, né, o Dia Mundial do Autismo e quando chega esse período, a divulgação é muito ampla em todos os canais de comunicação. Isso vai educando a população, né, vai trazendo conhecimento. E a gente já tem várias, a gente já tem o dispositivo legal, né, que beneficia essas pessoas. A gente já chega no shopping e tem uma vaga reservada, né, bem próximo da porta. A gente chega na loja, tem lá a fila preferencial que já inclui indivíduos, exato. Agora a gente tem uma questão, tudo vai no social, com certeza eu concordo com você. E aí quais são as políticas públicas que a gente tem, e isso varia de acordo com o governo. Cada governo entra com um objetivo, né? Uns ampliam essas questões, outros cortam tudo, vetam tudo, como o governo que a gente está vivendo agora. Então várias conquistas, né, sociais que foram aí
conquistadas a duras penas ao longo de décadas, a gente está perdendo a canetadas, né? Uma a uma, não é assim? Se você for ver, a gente olha agora e fala, é um absurdo, a educação está desse jeito agora. Gente, o meu mestrado foi em História da Educação e eu pesquisei a presença da professora na escola na Paraíba, século XIX, 1850, século XIX, foi a minha pesquisa. Eu queria investigar se existia a figura feminina na escola no século XIX na Paraíba, se tinham professoras. E aí a gente pesquisa onde? Em arquivos históricos, nos jornais da época. Os jornais antigamente tinham uma seção de cartas e essa seção servia para que a população, de um modo geral, se manifestasse no jornal. Tá? E também a gente vê documentos históricos, relatórios de província, né, que eram feitos pelos reguladores que visitavam as escolas. Gente, é impressionante. Quando você pega um documento desse, de 1850, a sensação que você tem é que você está lendo o jornal da semana passada. Quais os relatos que eu encontrei na educação em 1850? Falta de verba, falta de estrutura, sucateamento da escola, juro, em 1850. Professores com salários defasados, atrasos no pagamento dos professores. Em 1850. Então, essa coisa não é de agora. O povo fala, porque está tudo uma bagunça, antes não era assim, antes era assim, viu? Era assim sim. E nada disso mudou. E é chocante quando você vai ler uma coisa dessa. Quando você lê as outras seções do jornal, você vê críticas ao governo, que na época era o império, críticas ao imperador. Corrupção, roubalheira. Gente, em 1850. Nada disso foi mudado. O que acontece é que as pessoas não têm muitas informações acerca do passado. E aí, de tempos em tempos, muda a geração e a sensação que se tem é que tudo está começando agora. Nunca houve investimento maciço em educação e todo governo que entra, principalmente esses governos, né, neoliberais, as primeiras medidas que eles tomam são essas, né? Cortes, contenção, naquilo que está precisando de investimento, né? Vamos cortar aquilo que está precisando de investimento. Então, parte sim do social. É importante que haja mesmo uma campanha de conscientização e educação de um modo geral, porque a família também não sabe como agir, não está preparada, precisa de campanhas sobre isso, e a escola é um bom lugar para isso. Eu estou passando essas informações para vocês, eu vou ensinar para vocês como faz uma avaliação com um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil, e você pode até pensar assim, mas isso não é minha função, eu estou lá só para acompanhar, mas aí a gente entra aqui no que a colega falou, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque eu não posso estar ali só de corpo presente se o meu conhecimento pode mudar a vida de alguém. Então é por isso que eu trago essas informações. Eu podia ficar aqui 2 dias falando sobre a parte teórica do que é ser cuidador, o que é ser autismo, mas isso não ajudaria vocês a fazerem a diferença. Ontem, quando eu perguntei quantas pessoas aqui já trabalharam com autista, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. E a gente sabe, e quem trabalha com autista sabe o quanto é difícil, né? Então, a informação é o antídoto para que você desenvolva um bom trabalho, até para que você consiga fazer esse trabalho, para que você entenda o que está acontecendo ali, né? Entenda uma crise, para você não ficar achando que o menino da birra é mal educado. Entenda a questão sensorial, para você não ficar achando que ele é mimado demais e está com frescura, porque você acaba negligenciando a criança. Você deixa de prestar para ela um atendimento que ela necessita, um estímulo que ela necessita, porque você não conhece aquilo. Então é muito importante que a gente adquira cada vez mais esses conhecimentos para que a gente possa, de fato, fazer a diferença. E sobre votar, nós escolhemos pessoas que nos representam. Então eu acredito que a gente faz isso assim, por afinidade, né? A gente se afina com aquele discurso, né, assim, e a gente vota naquela pessoa. E também por interesse. A gente só muda isso, gente, através da educação. Eu tenho uma amiga que tem uma filha que mora nos Estados Unidos. E lá a educação é pública, né? A educação, as faculdades são pagas, são particulares, a educação fundamental, ela é pública. Tem, sei lá, uma ou outra escola particular, mas a maioria da população vai para a escola pública porque lá a educação é de primeiro mundo, lá a escola pública tem qualidade. E aí ela estava me relatando algo que eu achei muito interessante. A criança, eles têm o censo, né? Que sabe quantas crianças tem em cada casa e a idade dessas crianças, e eles sabem quando essas crianças vão para a escola.
Quando as crianças chegam numa determinada idade, tipo 1 ou 2 anos, antes de ingressar na educação formal, na educação escolar, a assistente social e psicóloga visita as casas das famílias para fazer triagem, gente, com essas crianças. E se for detectado anormalidades no desenvolvimento dessa criança antes de entrar na escola, ela já começa a receber intervenções. Olha que coisa magnífica. Se for detectado que ela tem autismo, quando ela chegar na escola, ela vai para um espaço diferenciado e ela vai ter intervenções adequadas. Mas isso é um programa do governo. Não é interessante? Né? Aí a gente olha aqui, na nossa realidade brasileira, particularmente aqui no estado da Paraíba, é o Brasil todo, mas a gente vai falar da Paraíba porque a gente está na Paraíba. Eu não vou falar de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque eu não estou lá, nem sei como é que está acontecendo lá. Sabia há um tempo atrás que eu sou de lá, mas hoje eu não sei mais como é que está. E aí olha a nossa realidade, né? Não tem qualificação, não tem formação, os salários não são salários, os salários da educação não são salários bons, então, se for para você buscar qualificação de ponta, é muito caro. O Estado também não fornece essa qualificação de ponta, não investe, então a gente está aí, né? A gente diz que educação é resistência e luta. A gente está porque acredita mesmo que isso é uma forma de transformação social. Mas se você for olhar mesmo, se você for comparar com outras áreas de atuação, você muda. Você muda de posição, né? Professor estuda a vida inteira. Eu digo que os profissionais normais, eles terminam a faculdade, se formam, vão trabalhar, nunca mais estudam. O professor morre fazendo pós-doc, né? A vida toda. E aí, quando você vai comparar os salários, né? Aquele normal, que só fez a faculdade, ingressou no mercado de trabalho e teve um salário enorme a vida inteira, e você que morre de estudar e se capacitar. Mas é porque a gente, assim, é importante, porque a gente trabalha com o ser humano em desenvolvimento. Só que isso deveria ser valorizado. Mas também não é valorizado pela população, né? Uma parte considerável da população também não valoriza o nosso trabalho. Então, olha só como isso é complexo, né? Como isso tem que passar por uma conscientização. E é assim desde sempre, viu? Não é de agora, não. Isso eu vi lá nas minhas pesquisas de 1850.